possamos entender que as nossas potencialidades elas nunca estiveram fora e sempre estiveram dentro. Que o principal fator que nos limita a colocarmos elas em prática e sermos pessoas melhores somos nós mesmos. A parte que falta tem uma continuação, que é a parte que falta encontra o grande O. Esse livro aqui vai justamente nos convidar a refletir sobre a capacidade que cada um de nós tem de se autotransformar, de sermos pessoas melhores. Vamos juntos então ler a história e fazer as nossas reflexões a respeito dessa parte que falta, que encontra esse grande O. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supera-te a ti mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo anterior nós estávamos refletindo a respeito da parte que falta, um livro de Shel Silverstein, aonde no vídeo anterior, vou colocá-lo em algum lugar aqui, também vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para caso você não tenha visto. Nós fizemos reflexões a respeito daquela sensação que sempre nos falta algo, em que nós refletimos em que os nossos vazios nos fazem ser quem nós somos, onde nós vimos a importância de entender os nossos vazios, o que eles dizem sobre nós e como então lidar com eles. Nós sempre buscamos uma maneira muito errada de tapar vazios, né? Tapar esses buracos. E essa história nos convida a refletir que não é bem assim. E que talvez muitas das vezes, quando nós buscamos tapar aquele buraco, nós vamos descobrir que nunca foi sobre tapar aquele buraco, mas sim sobre compreender e aprender a viver com ele. Bom, pensando nessa perspectiva, vamos agora caminhar para uma outra reflexão do mesmo autor. A parte que falta tem uma continuação, que é tcharam, a parte que falta encontra o grande O. Esse livro aqui vai justamente nos convidar a refletir sobre a capacidade que cada um de nós tem de se autotransformar, de sermos pessoas melhores. Sempre depositamos muitas expectativas nas pessoas, no meio. Achamos que quando as condições forem ideais, quando aparecer tal pessoa, seremos pessoas melhores. E essa história vem justamente nos convidar a refletir que os nossos verdadeiros potenciais encontram-se dentro de nós e que nós precisamos tirar um momento para refletir e reconhecer essas potencialidades que nunca estiveram fora e sempre estiveram dentro de nós. Vamos juntos então ler a história e fazer as nossas reflexões a respeito dessa parte que falta, que encontra esse grande O. Já me posicionei aqui. Vamos juntos então fazer a leitura deste livro, Companhia das Letrinhas, Shel Silverstein. Tradução Alípio Correia de Franco Neto. Foi uma dedicatória para Joan. Então a história começa. A parte que falta se sentou sozinha, à espera de que alguém aparecesse e a levasse a algum lugar. Esperando alguém. Alguns encaixavam, mas não podiam rolar. Encaixe perfeito, mas é quadrado, não rola. Outros podiam rolar, só que não encaixavam. Um não sabia nada sobre encaixe. E outro não sabia nada de nada. Pois é, lá em cima. Não sabia nada de nada. Vai fazendo as conexões com a vida aí. Um era delicado demais. Stop. Um a punha sobre um pedestal. Olha, parece bom, hein? Pôs em pedestal. E a deixava lá. Ó, foi embora. Deixou ela lá sozinha. Alguns tinham muitas partes faltando. Outros tinham partes demais. Bom.
Olha, muitas partes tinha esse. Ela aprendeu a se esconder dos esfomeados. Ou tanto. Estão procurando. Não sabe o que eles estão procurando, não, mas eles estão com fome. E ela, ó, se escondeu aqui. Outros vieram. Alguns olhavam muito de perto. Olha lá. Mas só olhavam também. Outros rolavam direto sem notá-la. Ela não tô intertida ali, ó. Que nem tchum pra ela. E ela, oi? Nem via ela. Ela tentava parecer mais atraente. Olha lá, colocou as florzinhas nessa parte que é sensacional. Tentava parecer mais atraente, as florzinhas ali. Não adiantava. Olha o que aconteceu. Pegou as florzinhas e ela ficou pra trás. Faz sentido? Tentava ser vistosa. Olha lá. Aqui estou eu, um monte de luz e tudo. Olha lá, aqui. Mas isso só espantava os mais tímidos. Por fim, apareceu um que se encaixou perfeitamente. Ó, perfeito. Olha lá, borboleta, estão sorrindo. Ó, sabe aquele fechadinho de olhar que, como diria, né? Até o fechar do olhar sorri também? É uma mil maravilhas. Porém, mas de repente, a parte que falta começou a crescer. E crescer. Eu não sabia que você ia crescer. Eu também não sabia, disse a parte que falta. Oh, cresceu demais e não encaixou. Tchau. E ele canta. Busco a parte que falta em mim, uma que não cresça assim. Vou embora. Ai. Difícil essa vida, né? De ficar na espera. Então um dia veio um com uma cara diferente. Olha lá. Bem diferente. Olha esse diálogo. O que você quer de mim? Perguntou a parte que falta. Nada. O que eu posso fazer por você? Nada. Quem é você? Indagou a parte que falta. Eu sou o grande O, disse o grande O. Acho que você é aquele que eu esperava, disse a parte que falta. Talvez eu seja sua parte que falta. Ele então responde. Mas não falta parte alguma em mim, disse o grande O. Não há lugar para você se encaixar. Que pena, disse a parte que falta. Eu esperava, talvez, poder rolar com você. E olha o que ele responde. Você não pode rolar comigo, disse o grande O. Mas talvez possa rolar sozinha. Sozinha? Uma parte que falta não pode rolar sozinha. Já tentou alguma vez? Perguntou o grande O. Mas eu tenho pontas afiadas, disse a parte que falta. E não tenho forma para rolar. Pontas se desgastam, disse o grande O. E formas mudam. Em todo caso, tenho que dizer adeus. Talvez nos encontraremos novamente. E rolou para longe. Pontas se desgastam, formas mudam. A parte que falta ficou sozinha mais uma vez. Lembra que lá no início da história ela começou sozinha? Interessante isso, não? Por muito tempo ficou sentada ali. Então, aos poucos, se ergueu sobre uma ponta. Ah, deixa eu me erguer assim. E tomou. Então, levanta, puxa, tomba. Começou a avançar. E logo suas bordas foram se desgastando. Levanta, puxa, tomba. Levanta, puxa, tomba. Levanta, puxa, tomba. Parece uma ideia de um ciclo, né? De uma rotina. Dia, entardecer e noite. Dia, entardecer e noite. Dizem que esse livro aqui é para crianças. Tenho minhas dúvidas.
e sua forma começou a mudar. Olha lá. E então estava quicando em vez de tombar. E então estava saltando em vez de quicar. E então estava rolando ao invés de saltar. Não sabia onde estava e nem se importava. Estava rolando. Um tempo para simulação. Vamos agora destrinchar essa história, parte por parte, e tirar lições para levarmos para a vida? Começando pelo começo. Logo no início dessa história, logo após a dedicatória, ele começa a história falando: a parte que falta se sentou sozinha, à espera de que alguém aparecesse e a levasse a algum lugar. Quantas vezes nós não ficamos esperando alguém? Quantas vezes nós não ficamos esperando alguma situação, algum sinal para podermos agir? Tem um exemplo muito interessante sobre a questão da esperança, sobre essa ideia de esperar, né? Que quando nós esperamos, nós não devemos esperar de maneira passiva, no sentido de que as ações partem do externo e nós só vamos receber elas. Um exemplo é, quando nós estamos num ponto de ônibus, esperando pelo ônibus, quando ele chega, nós temos que levantar do ônibus e entrar dentro dele. A mesma coisa é com a nossa vida. Nós devemos sim esperar por momentos favoráveis de dizer, momentos favoráveis em que pessoas aparecerão, mas quando elas aparecerem, nós temos que agir. E mais do que isso, o ponto de ônibus, se eu não tiver ido até o ponto de ônibus, que é o local aonde eu sei que eu vou encontrar o ônibus, que ele vai chegar, ele nunca vai aparecer na minha vida. Eu tô aqui dentro de casa, vai aparecer um ônibus aqui para me buscar? Não. A mesma coisa é com a nossa vida. Só que a gente é uma coisa tão óbvia, só que a gente não para pensar sobre isso. Nós queremos oportunidades melhores de emprego. Nós buscamos condições melhores para termos empregos melhores. Ah, eu quero relacionamentos mais saudáveis. Nós buscamos condições para termos relacionamentos mais saudáveis. Ah, eu busco um relacionamento e construir uma família. Nós buscamos condições para ter um relacionamento e construir uma família. Ah, eu busco ser o melhor profissional. Você busca as condições para ser um bom profissional? É como se fosse o ponto de ônibus dessa busca. A gente está indo até lá e esperando. Porque realmente existem dois fatores: aquilo que depende de nós e aquilo que não depende. Então nós temos aquela falsa sensação de que os outros podem nos mudar, de que sensações milagrosas vão chegar. E isso é uma questão que convém a nós refletir. Um outro exemplo, sem ser do ponto de ônibus, não sei se vocês já ouviram, mas também é bastante interessante: a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, aqui resumidamente para nós, é uma caixa que, de acordo com a mitologia, todos os defeitos e todas as coisas ruins do mundo estariam guardados dentro dessa caixa. E essa caixa então foi aberta, e todos os males vieram então ao mundo. E vocês sabiam o que tinha dentro dessa caixa, lá no fundo do baú? Esperança. Aí você fala assim, gente, mas não era uma caixa das coisas ruins? Esperança lá dentro? Não faz sentido. Faz. Porque existe um tipo de esperança que realmente ela é maléfica e é ruim. É aquela esperança que você tá numa situação ruim. Você sabe que não tá bom. Você sabe que você merece mais, que você precisa de mais, mas você fica assim: não, amanhã vai vir algo melhor. Não, vai vir. Não, aquela pessoa vai mudar. Não, aquilo vai acontecer. Não, eu tenho certeza. Aí o amanhã vem e nada acontece. É aquela esperança que você nutre pela uma expectativa de que algo vai acontecer e que não depende de você. E isso machuca, e isso oprime, abafa. Então, quando ele já começa essa história falando, ela se sentiu sozinha, isso reflete muito sobre nós, daquela ideia de que bate aquele vazio, bate aquela solidão, e aí qual é a tendência
que a gente tem a fazer? A buscar fora, ao invés de olharmos para dentro. E ao buscarmos fora, nós ficamos então esperando das situações, esperando das pessoas. Então, quando o autor, logo no início do livro, vira e fala assim, que a espera de que alguém aparecesse e a levasse a algum lugar é transferir a responsabilidade da transformação, da motivação, do desenvolvimento próprio, melhor dizendo, para algo ou alguém. E convenhamos, o quão ruim isso é. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: se você não vai viver a tua vida por você, quem viverá por ti? Muitas das vezes nós transferimos a nossa vida, a nossa responsabilidade de viver a outras pessoas, a outras situações. Ficamos condicionados a elas e deixamos que a nossa alegria seja de acordo com como elas nos tratam. Deixamos que o nosso humor, o nosso mental, a maneira como eu penso vai ser como aquela pessoa pensa ou aquela situação pensa. E a nossa individualidade, a nossa vida, que é o nosso bem mais precioso, vai sendo deixado de lado. E aí, no continuar dessa história, ele vai comentar sobre os diferentes tipos de pessoas que foram então aparecendo, porque ela estava à espera de alguém. E na minha interpretação, eu acredito que cada um desses companheiros aqui refletem um tipo de relacionamento. Como assim? Por exemplo, quando ele vira e fala assim, alguns encaixam, mas não podiam rolar. Como assim? Encaixa, mas não rola. Sabe aqueles relacionamentos que os pensamentos são parecidos, os sonhos são parecidos, tem ali uma certa atração mental, mas falta aquele rolar da paixão, aquilo que movimenta, aquilo que dá aquela sensação? Quantas vezes você já talvez não passou por essa sensação? Daquele relacionamento que talvez você virava, gente, era perfeito, não brigávamos, tinham comunhão de ideias, mas faltava aquela paixão, faltava aquele rolar. Porém, ele continua num outro exemplo sensacional que outros podiam rolar, só que não encaixavam. São aqueles relacionamentos em que você vira e fala assim, tem aquele ardor da paixão, mas vocês não têm nada a ver um com o outro, não têm propósitos semelhantes, não têm sonhos semelhantes, não têm ideias semelhantes, são muitas brigas, mas rola aquela paixão. Então, eu acho que convém a nós fazermos essas reflexões nesse tipo, porque é a busca no outro daquilo que nós devemos olhar para dentro de si. Será que nós oferecemos ao mundo aquilo que nós tanto exigimos dele? Ou melhor, será que nós oferecemos às pessoas aquilo que nós tanto exigimos delas? Esse é um ponto interessante. E aí ele continua, quando ele vira e fala assim, uns não sabiam nada sobre encaixe. É aquela questão que você tenta ali, mas não rola, não rola mesmo. Não tem nem paixão, não tem afinidade, não tem nada. Você tentou, mas não encaixou e acontece. Então outros não entendiam nada sobre encaixe. E uma coisa muito interessante, não diz sobre essa parte, mas diz sobre o conjunto das duas pessoas. Epíteto tem uma frase que eu gosto muito que diz: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Não é que a culpa seja dele, porque, não encaixou direito. Não, mas é de ambos. É um conjunto do processo ali. E isso é o que convém. Muitas das vezes nós ficamos forçando um relacionamento aonde sabe-se que não dá. Onde sabe-se que não é para ser. Mas a gente fica ali forçando, forçando. É como se fosse, eu nunca esqueço de uma vez que eu vi uma criança brincando naqueles brinquedinhos de encaixar. E aí tinha um formato circular e ela tinha uma peça, obviamente, ali quadrada. E ela tava pegando aquele quadrado e ela tava assim, ó, pá, 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 pá. E ela começou a estressar porque ela tava tentando encaixar aquilo ali. E olhando para aquela situação, eu observei, gente, quantas vezes nós não fazemos isso e não ficamos igual aquela criança sofrendo, tentando nos encaixar ou encaixar outros em uma situação em que não dá. Não dá. Tem um encaixe, mas não rola. Ou talvez rola, mas não encaixa. Entende? Então isso é uma questão bastante interessante que convém a nós refletirmos. Porque o ponto principal, que quando ele começa essa historinha fazendo essa reflexão, é da gente entender o seguinte, nós ficamos decepcionados com os outros, ok, mas nós também somos fator de decepção para os outros.
em atender essas expectativas. Entende? Então é muito interessante nós pensarmos nesse conjunto, entender que a culpa não é do outro ou não é nossa. E que não existe culpa. Na verdade, é nós termos a maturidade de olharmos as situações e observarmos o que elas querem nos ensinar, ao invés de ficar procurando culpados, né? Aí ele fala, e outro não sabia nada de nada. Isso aqui eu achei sensacional. E isso aqui me fez pensar muito, né, sobre aquela ideia, uns não sabiam nada de nada. É aquela situação assim, você acha que precisa, aí você vai lá e tenta se relacionar com ele por carência mesmo. Mas quando você para, você fala assim, gente, eu tô fazendo o que aqui? Peraí, eu nem gosto dessa pessoa, ou eu nem queria estar aqui, mas você tá lá. E aí ele fala, não entendia nada de nada. E quantas vezes nós talvez não fomos esse daqui? E uma questão interessante é que não vamos nos limitar a pensar neste livro e nessas ilustrações e nessas reflexões somente a relacionamento entre duas pessoas. Por exemplo, vamos pensar aqui numa situação como escolha de uma profissão. E aí, eu vou fazer tal coisa. E você vê que não era o que você queria, mas eu estava lá e você não sabia nada de nada. E a vida é sobre isso. E a importância de nós entendermos essa situação e de nos respeitarmos. Isso é importante. Que vai ter vezes que a gente vai olhar e falar assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? E se perguntar sobre isso é o primeiro ponto para o início da autodescoberta, do autoconhecimento. Esse daqui eu achei muito interessante. Um era delicado demais. E aí, ó. Sabe aquelas pessoas melindrosas? Aquelas pessoas que você não pode falar um que. Ai! Então, esse daqui resume bem. Eram delicadas demais, esse aí lá. E sabe aquele, entre aspas, aquele amigo, aquela pessoa, né? Porque o amigo de verdade não é assim. Mas aquela pessoa que você não pode falar nada. Você não pode fazer uma sugestão. Você não pode fazer uma crítica construtiva. Ela já arma toda. São pessoas melindrosas, porque não aceitam ouvir algo que seja diferente daquilo que elas pensam. E isso é muito ruim, porque a partir do momento em que nós somos delicados demais, como aqui representou muito bem, né? Qualquer coisa a gente já se desfaz, ou seja, a nossa base não é muito sólida, a nossa emoção não é muito sólida, o nosso campo mental não é muito sólido, qualquer coisa a gente já tá ali ou muito alegre, ou muito triste, né? Enfim, nos convida a refletir do quanto que isso é um fator limitante. Como assim fator limitante? Porque aquele que não permite ouvir uma opinião, ouvir um conselho diferente daquele que se pensa, né? Se limita. Se limita a quê? A ver o mundo somente com a visão dele. Ele não se permite a ver com outros olhos, a ver com outras perspectivas. E isso causa muito, muito sofrimento. A partir do momento em que nós abrimos mão de querermos enxergar o mundo somente com a nossa visão e passamos a enxergar o mundo tentando enxergar com as outras visões, com outras perspectivas, com outras culturas, a vida se torna um pouquinho mais leve. Esse daqui eu achei sensacional. Uma punha sobre o pedestal. Só que o que acontecia? A deixava lá. Isso daqui me fez lembrar muito daqueles relacionamentos em que as pessoas se relacionam não pela pessoa em si, mas o que a pessoa proporciona. A ideia de ver o outro como um troféu. Ah, eu fiquei com fulano de tal, olha aqui. Algo para massagear o ego. E aí coloca ela num. Quando eu tava lendo essa historinha e colocou num pedestal, eu parei para pensar muito e fazer uma analogia, uma imaginação. Quando a gente tem um troféu, a gente coloca algo em pedestal, a gente coloca lá, sempre para ficar vendo e lembrando, olha, eu conquistei aquilo. E isso é interessante porque, olha lá, ela foi deixada sozinha. Os sentimentos dela, a vida dela, enfim, ela foi tida como um troféu. E isso aqui, convém a nós pensarmos muito sobre isso. Na sociedade hoje em que nós vivemos, em que mais é melhor, em que, se você ficar com tal padrão de pessoa ou com tal classe, são justamente essas situações em que uns vinham, colocavam em pedestal e deixavam lá. Não tem sentido. Não acrescenta, não muda, não é visto a pessoa como ela é, mas como algo para massagear o ego, tipo, conquistei, fiz aquilo.
E no fim, é algo muito vazio, né? Porque quando você para pra pensar, troféus são perecíveis. Mais do que o troféu em si, é a, é a realização de ter a pessoa do lado, de ter a construção em conjunto. Então isso daqui convém também bastante reflexão, né? Alguns tinham muitas partes faltando. Olha, muitas partes faltando. Talvez seja uma reflexão a pessoas ausentes de si mesmos. Como assim? Quando geralmente nós somos ausentes de si mesmo, nós temos um péssimo hábito de sair a todo custo e a todo momento entregando algo a alguém. E tenta entregar uma coisa ali, que entrega outra ali, que não sei o que tem. É como se a gente se mutilasse e ia entregando os nossos pedaços uns pros outros. E acaba que a gente fica assim, ó. Olha lá, falta um monte de pedaço. É aquela situação em que a gente se desdobra, a gente se mata na tentativa de ser aceito, na tentativa de ser amado, na tentativa de ser considerado. A gente mutila os nossos pensamentos. Ah, não, mas se eu pensar assim, os outros não vão me aceitar. A gente mutila os nossos gostos. Ah, eu não posso gostar de tal coisa porque se eu gostar disso as pessoas vão me excluir. A gente mutila os nossos sentimentos. Nossa, eu não posso sentir isso, eu não posso falar isso porque senão. E aí no fim acaba ficando assim. E isso é um bom reflexo de ausência de si mesmo, né? Quando não se satisfaz por si mesmo e ficamos doando partes sem cuidarmos de nós, acaba ficando dessa forma, né? Por isso da importância de cuidarmos de nós. Outros tinham partes demais. Ponto. Isso daqui reflete muito aquela ideia de quanto mais melhor. Então, quanto mais amigos eu tiver, quanto mais trabalho eu tiver, quanto mais relacionamentos eu tiver, convenhamos, quantas pessoas assim não existem no mundo, né? E que no fim, quando nós paramos para visualizar, é aquela falsa sensação de que quanto mais, mais eu sou. E na verdade, não. Se nós observarmos, é uma falsa ideia de que aquilo que está comigo é realmente meu. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para essa imagem, ok, ele tem muitas partes, mas essas partes não são ele. Entende? Não fazem parte dele. Podem estar com ele, mas não é ele. E isso daqui, por não pertencer a ele, uma hora podem ir embora. E elas vão embora. Aquilo que é realmente teu, nada nem ninguém pode tirar. Isso aqui logo, logo alguém vai tirar dele. Aí vem a frustração. Se sente triste. E quanto tem uma frase que diz assim: todo excesso esconde uma falta. Então, convém a reflexão, né? Os esfomeados, nem preciso dizer, né? São aqueles que sabem que tem uma necessidade, sabem que tem uma vontade, mas procuram qualquer coisa, independentemente do que sejam. E estão ali buscando, e qualquer coisa vamos. E quantas vezes? Eu falo por mim mesmo, quantas vezes eu não tive nesse grupo? Eu tava aqui, ó, no meio dessas pessoas aqui já. De seja trabalho, seja de relacionamento, de ficar esfomeado, ai, cadê? Tem alguém aqui pra me relacionar? Tem algum trabalho que eu possa fazer? Tem alguma coisa? Aquela ansiedade, aquele desaforo de correr, mas sem saber pra onde corre. Acho que reflete muito eles. Então, de maneira em geral, eu acho que essa parte inicial em que ela fica então sozinha e ela fica na espera de alguém então para ajudá-la, para então mostrar o mundo a ela. E começa a aparecer essas diferentes situações, eu acho que é uma ilustração para os diferentes tipos de situações que acontecem conosco, que refletem para nós os malefícios da carência, os malefícios do exagero, né, do excesso, os malefícios da falta, né, da ausência, aquela ideia de que nós tem aquilo, mas sempre falta aquilo, ou seja, parece que nós nunca estamos satisfeitos com o outro. Atende algo, mas não atende. Parece que sempre vai faltar alguma coisa ali e a gente fica decepcionado. Só que é interessante pensarmos que essa decepção, como nós já refletimos anteriormente, ela é mútua.
Quantas vezes nós não fomos fator de decepção para outras pessoas? Então, convém a nós pensarmos nesses diferentes tipos de situações e mentalizarmos em qual delas nós estamos. Quais os malefícios que elas me trazem? Acho que isso é interessante e foi o ponto como o autor artisticamente desenhou isso pra gente. E essa parte aqui merece destaque, sim. Ela tentava parecer mais atraente, e ela põe até umas florzinhas nela. Mas olha o que acontece, eu achei sensacional. Não adiantava, e ele foi embora com as flores. Gente, isso daqui, a hora que eu li, eu falei, meu Deus. Quando nós viramos e falamos assim, mais atraentes, quando ela foi pôr no flor, quantas vezes nós não acumulamos bens, não acumulamos títulos, achando que isso vai nos tornar pessoas melhores, mas e vai nos trazer mais valor. Só que uma coisa muito interessante, aquela pessoa que acumula muitos bens, que acumula muitos títulos, o valor não está nessa pessoa, mas está nos bens e nos títulos que ela acumula. Ou seja, ela não se torna valiosa por ter essas coisas com ela, mas o que tem valor são as coisas que ela tem. E que isso é um ponto. Se ela tem e pode ser tirado, na verdade ela não tem. E aí vem aquela questão. A hora que ela foi lá e tentou ser mais vistosa e pôs a florzinha não pertence a ela. A beleza tá onde? Na florzinha. E olha o que foi, ó. É aquela questão. Eu vou me encher de bens. As pessoas se atraem pelos nossos bens e levam nossos bens embora. Ah, eu vou me encher de títulos. As pessoas vêm e se aproximam pelos títulos e levaram, lógico, numa questão, uma metáfora, né? A pessoa não se sente atraída, né, pelo que você é, pelo valor intrínseco que cada um de nós possui. Cada ser humano é um ser humano ímpar e que tem um valor e que nós deveríamos ter a capacidade de ter atenção e achar esse valor em cada um de nós. Mas muitas das vezes nós encontramos o valor naquilo que a pessoa proporciona, a pessoa faz. Isso é uma questão muito interessante. Uma vez eu vi uma frase em algum lugar que diz o seguinte: você realmente ama aquela pessoa ou ama as coisas que ela faz? Porque se você ama as coisas que ela faz, a partir do momento em que aparecer outra pessoa que faz aquilo que ela faz, você já fica, eu acho que eu tô em dúvida. Entende? Agora, quando você ama a pessoa, independentemente do que ela faça, você a ama. E isso é uma questão muito interessante, porque você encontrou um valor naquela pessoa em si. Independentemente do que ela faça ou não, você a ama pelo bem e pelo valor que o ato de amar tem. Então isso daqui é muito interessante, né? E isso aqui também, a hora que ela tentou chamar muita atenção, aqui, cá estou eu, cá estou eu. E aí o que acontecia? Os tímidos iam embora. Quando nós queremos chamar muita atenção para nós, em que nós queremos ressaltar o bem que nós fazemos, ressaltar o nosso trabalho, nossa, eu recebi tal promoção, eu sou assim, eu não sei o quê, que é aquela ideia de usarmos as palavras, usarmos as nossas ações para reforçar aquilo que nós somos, isso reflete uma insegurança de nós mesmos. Aquele que é realmente seguro de si, aquele que realmente sabe o valor que ele tem dentro de uma empresa, que ele tem dentro de uma amizade, ele não precisa ficar destacando isso, porque ele sabe o valor que ele tem. As pessoas geralmente, quando elas ficam se digamos assim, enchendo a bola, né, delas mesmas, refletem uma insegurança. Elas estão inseguras. E numa tentativa de ser seguras, elas acabam tentando fortalecer aquilo com palavras. Quantas vezes nós não ficamos nessa situação? Tá, João, e como sair dessa situação? A melhor forma é de fazer uma reflexão e parar e pensar e reconhecer o valor que elas possuem, que independentemente da palavra que você diga, se é bom, é bom. Se é justo, é justo. E mesmo que você fale ou não, vai ser aquilo. Quer ver um exemplo simples que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que sempre ajudou na obra de caridade, que é uma pessoa gentil, uma pessoa alegre, ela não precisa ficar falando isso. E mesmo que ela fale ou não fale, aquela ação não vai deixar de ser gentil, não vai deixar de ser caridosa, não vai deixar de ser humilde. Entendem? E isso é um ponto muito importante.
E que muitas das vezes nós ficamos aí tentando enfeitar as nossas obras, sendo que na verdade elas nunca precisaram desse enfeite. Agora, gente, essa parte aqui, apareceu um que se encaixou perfeitamente. Aí foi aquela maravilha. Isso daqui, sabe aquele relacionamento que deu tudo certo? A paixão, a emoção mental, tudo certo, tudo certo. A comunhão total ali, de sonhos, de expectativas, de enrolar da paixão, que maravilha. Aí, ó, até que retratou muito bem. Porém, de repente, o que começou a acontecer? Ela começou a crescer. Cara, e olha o diálogo que eles têm, eu achei muito interessante. Olha o que ele fala. Até espantado, né? Até espantado. Eu não sabia que você ia crescer. Eu também não sabia, disse a parte. E olha o que ele faz. Ele vai embora e diz assim: busco a parte que falta em mim, uma que não cresça assim. Eu vou tirar um momento desse vídeo aqui pra gente refletir essa parte. Vamos lá. Essa parte nos convida a refletir sobre quando o crescimento do outro me incomoda. E quando o crescer do outro te incomoda e você, eita, mas busca a parte que falta em mim, uma que não cresça assim. Vamos entender uma situação. Quando o relacionamento ele é baseado única e exclusivamente em atração física. Nos primeiros dias, uma maravilha. Chega o outro dia, ok. Passa uma semana, um mês, um ano. Quer ver um exemplo? Chocolate. Suponhamos que você é uma pessoa que gosta de chocolate. Aí eu viro pra você e falo assim, a partir de agora você só vai tomar água e comer chocolate. De todos os tipos de chocolate, tá? Mas só chocolate. No primeiro dia você vai falar, meu Deus, que delícia. No segundo dia, oba, chocolate, que delícia. No segundo, chocolate. No quarto, chocolate. No quinto você vai querer só água, provavelmente. Ou talvez antes. Ou seja, o cotidiano, a repetitividade, ela desfaz esse laço com muita facilidade. Por isso que hoje na nossa sociedade, convenhamos, nós queremos sempre estímulos novos. Por quê? Porque a repetitividade, ela esgota esse tipo de atração. Tá, mas suponhamos que não é baseado somente nisso. Tem atração mental, atração psíquica. Exemplo, eu gosto de chocolate. Eu também. Ah, eu gosto de viajar. Eu também. Ah, eu amo tal área do conhecimento. Eu também. Oh, meu Deus. Somos almas gêmeas. Te faço uma pergunta. Você pensa da mesma forma que você pensava no início do ano? Um mês atrás, uma semana atrás? Provavelmente que não, né? 5 anos atrás, vai? 5 anos atrás? Não. Ok. Então você reconhece que você muda, como diria Raul Seixas, né? Somos metamorfoses ambulantes, mudamos os nossos pensamentos. Não é natural que o outro mude? Mude os gostos, mude os pensamentos. Se a atração também é baseada somente no mental, chega um momento que... Então, o que eu acredito que essa parte da história quis nos enfatizar bem? Essa parte em que eles colocam aqui, ó, é o encaixe perfeito. É quando tudo, nossa, o mental tá ok, o físico ok, é o início do relacionamento. Aquilo ali, ó. Nossa, que maravilha. Tinha paixão, as ideias iguais. Só que nós somos seres em construção, nós somos seres em evolução. Os nossos pensamentos mudam, os nossos gostos mudam. O cotidiano vem aí para justamente abalar a repetitividade, né? E aí, como fazer? Nossa, Jovem, então falando desse jeito, tá tudo fadado. É um exemplo que eu sempre gosto de dizer. Imagine um apoio e eu coloco uma plantinha aqui. Aí esse apoio, sei lá, tem 3 apoios, vai. Então tem uma plantinha. Se eu vou e tiro um apoio,
Pode ser que essa plantinha continue ainda firme, vai. Mas eu tiro o outro, ela, puff, cai no chão. Qual que é a única forma dessa plantinha permanecer ainda intacta, mesmo tirando todos os apoios dela? Se ela estiver fixada e apoiada em algo em cima. A mesma coisa são com os relacionamentos. Quando os relacionamentos são pautados em crescimento, quando os relacionamentos são pautados em ver o outro sendo o melhor que ele pode ser, em incentivar o outro, em dar asas ao outro para que ele seja uma pessoa melhor, esse é o verdadeiro sentimento de crescimento e de relacionamento duradouro. Agora, quando o crescimento do outro te incomoda, tem a ruptura. Quando o outro começa a pensar diferente, quando você começa a pensar diferente. A gente tem muita ideia de falar do outro, né? Mas a gente pode ser, talvez, essa parte, né? Ou a gente pode ser, talvez começou a crescer, talvez começou a pensar diferente, só que o outro não quer que você cresça. Pode acontecer também. Né? Em situações, nós podemos estar do lado de cá ou do lado de cá, né? Cara ou coroa, pode acontecer, né? Mas o ponto principal que nos convida a refletir é que nós deveríamos ter a habilidade e o amor de aceitarmos o crescimento uns dos outros. Entendem? E essa parte aqui eu achei ela sensacional porque quando retrata, olha aqui, ó, tá todo mundo feliz ali, a borboletinha, ele feliz, para depois ele pegar e cantar assim, ó, busco a parte que falta em mim, uma que não cresça assim. Olha que interessante isso, né? Porque, olha pra você ver, busco uma parte que é a parte que falta em mim, uma que não cresça assim. Essa pessoa não consegue enxergar que ela mesma está se autolimitando. Estar com alguém que também cresce deveria te motivar a também crescer, um puxando o outro. Tem uma frase, esse vídeo tá cheio de frases, né? Como sempre, acho que em todos os vídeos. Mas que eu vi uma vez, que eu achei muito interessante, que dizia algo mais ou menos assim. Duas pessoas simpáticas, que têm afinidade uma com a outra, sempre vão ser simpáticas? E dizia alguma coisa mais ou menos assim. Depende. Se uma delas for preguiçosa, não. Aí eu fiquei assim, gente, se uma delas for preguiçosa, como assim se uma delas for preguiçosa? E aí eu fiquei matutando isso. Cara, se uma vai desenvolvendo e a outra preguiçosa realmente não... É óbvio que uma hora essa afinidade ela rompe. Que uma quer crescer, uma quer evoluir, e a outra tá lá, ah, não, que tá bom, a zona de conforto, né? Ah, não, que tá bom e tudo mais e tal, tá tranquilo. E aí, vai pro breche, né? E aí, indo pro clímax da nossa história, veio um cara diferente. Gente, essa parte aqui, eu acho ela também bastante interessante, que nos fala o poder e a importância do exemplo. O que eu já gostaria de comentar aqui? E veio um cara importante, né? Um cara diferente. A melhor coisa que nós podemos fazer por aquele que nós amamos é sermos pessoas melhores. Através do nosso exemplo, as pessoas podem se inspirar e serem, por elas mesmas, pessoas melhores. Quando veio esse cara diferente, o grande O, mostrou a essa parte que falta que ela poderia ser, talvez, um dia, essa parte. Não ser exatamente ela, mas ser por ela mesma. Entende o que eu tô querendo dizer? Não é que ela, porque isso também causa problema, né? Ah, eu quero ser isso aqui. Não, isso aqui não tem como você ser. Mas é observar as características, observar as qualidades e buscar ser de acordo com a sua forma, de acordo com o seu jeito. Até porque lá no final da história, são dois, né? Cada um com o seu corpo, cada um com a sua situação. E isso é um ponto muito interessante. Mas o que eu quero destacar aqui nessa parte dessa história é da importância e do papel do exemplo. Que o grande O, quando ele chega, né, esse cara diferente, ele mostra que é possível. E isso, cara, é muito importante. Quando às vezes nós estamos perdidos na vida, é importante nós termos heróis. Heróis do cotidiano. É muito comum, né? Nós ouvimos aquelas frases do tipo assim, quando for ouvir um conselho, ouça conselhos de pessoas que estiveram ou estão no lugar que você quer chegar. É interessante essa ponderação. Por quê? É o herói. É da gente olhar e ver alguém que alcançou aquilo que nós almejamos. E nos inspirarmos naquilo. E que com as nossas habilidades e com o nosso potencial, tentarmos alcançar aquilo ali.
Porque a partir do momento em que uma pessoa evolui, ela mostra que nós também temos a capacidade de evoluir. Ela mostra que nós também podemos chegar até lá. Só que depende de cada um de nós, como nós vimos, né? Ninguém muda o outro, ninguém puxa o outro, vem cá, meu filho, vamos evoluir. Não, porque depende, a transformação sempre vem de dentro para fora. E nesse diálogo, eu acho tão interessante porque ela vira e fala assim, ó. Cadê? Aqui. Eu esperava, talvez, poder rolar com você. Aquela ideia da dependência. De que não, para eu conseguir fazer aquilo, eu preciso de você. Não, para que eu me sinta seguro, eu preciso que você esteja do meu lado. Para que eu me sinta confiante, eu preciso. Olha o que ele responde. Você não pode rolar comigo, mas talvez possa rolar sozinha. Olha que interessante isso. E quantas vezes nós não permitimos nos viver na espera de alguém. Ah, não, quando tiver alguém, ou melhor, de uma situação. Ah, não, quando eu tiver tal condição financeira, quando eu tiver tudo organizado. É igual aquela parábola, né? Que dizia que o homem foi lá juntando trigo no celeiro dele. Aí o trigo dele encheu, assim, o celeiro, né? O trigo dele encheu. O celeiro dele, perdão. Encheu de trigo. E aí ele dormindo assim, né? Indo dormir. Aí ele pensou: amanhã eu vou construir um outro celeiro. Aí dizem que Deus olhou para ele e falou assim: pobre coitado, mal sabe que amanhã mesmo vai morrer. Entendem? Quantas vezes nós ficamos dessa forma, né? Nos limitando, né? Achando que estamos esperando, sendo que na verdade não estamos esperando nada. A verdadeira esperança necessita de ação. E uma coisa que eu achei muito interessante é daquela questão que esse livro deixou muito claro das nossas crenças limitantes, que a limitação nunca esteve no outro. O outro me limita, a situação me limita. Não, a limitação sempre esteve dentro de nós. Sabe por quê? Olha essa parte em que ela vira e fala assim: sozinha? Rolar sozinha? Uma parte que falta não pode rolar sozinha. Isso é uma crença limitante. Ah, uma pessoa assim não pode fazer assim. Ah, eu assim não posso fazer assim. E aí ele vem, através do exemplo dele, que ele vira e fala assim: você já tentou alguma vez? Aí já começa: já tentou alguma vez? Aí olha o que ele fala, né? E ela continua, né? Mas eu tenho pontas afiadas, eu não tenho forma para rolar. São as nossas desculpas. As nossas desculpas que nós utilizamos ali para mascarar a nossa falta de vontade, a nossa falta de desejo, a nossa falta de coragem. Guimarães Rosa já nos diz: o que a vida quer da gente é coragem. Quando eu paro para pensar nessa situação sobre crença limitante, sobre o quanto que isso realmente nos limita, de falarmos, nós não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, pessoal, quantos seres humanos perderam seus empregos, suas famílias, seus corpos, e mesmo assim entregaram algo fantástico ao mundo? Que poderia colocar e encher esse vídeo de exemplo. Na minha cabeça agora vem dois exemplos. Inclusive esses filmes tem na Netflix. Tem um filme chamado A Teoria de Tudo, vou colocar ele aqui em algum lugar, que conta a história do cientista Stephen Hawking, vou colocar também a foto dele aqui, que ele foi diagnosticado adolescente, jovem, com uma doença degenerativa e que os médicos falaram para ele que ele não viveria tão pouco tempo. Ele construiu família, foi considerado o astrofísico, né, ganhou o Nobel, foi considerado o cientista mais inteligente desse atual século. Quantas coisas ele nos entregou. O outro filme também que me vem aqui na cabeça, também na Netflix, chamado Destemida, vou colocar aqui. Quando eu assisti esse filme, eu terminei de assistir ele, eu falei assim, gente, não é possível, eu vou procurar se realmente é real. E é real. Ele conta a história de Jessica Watson, que foi uma australiana, que deu uma volta ao mundo de barco. Ela, com 16 anos. Gente do céu, uma criança deu uma volta ao mundo no mar. Num barquinho ela bateu o recorde. Então, muitas das vezes nós observamos o quê? Muitas vezes não. A limitação nunca esteve fora, mas sempre dentro de nós, aqui.
O maior inimigo do ser humano não é algo fora, e sim ele mesmo. Convenhamos, nós devemos nos abraçar e fazermos as pazes conosco e deixarmos de sermos inimigos de nós mesmos, né? E quando o grande Over fala assim, pontas se desgastam, formas mudam, eu acho que é uma boa reflexão para aquela frase que diz, aonde há vontade, há caminho. Quem quer, dá um jeito de fazer, nas condições que tem e nas condições que possui. E isso é uma questão muito interessante de nós buscarmos ter sempre a empatia. Porque nós reclamamos muitas das vezes que as nossas condições são difíceis. Mas convenhamos, pessoal, quando paramos para pensar quantas pessoas têm condições piores do que as nossas e fazem coisas muito melhores do que nós. Muito melhores do que nós. Então nós devemos ter consciência de onde nós estamos e pensar se com as possibilidades que nos são fornecidas, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos. E aí, caminhando para a finalização dessa leitura, ele retoma uma questão lá do início. A parte que falta ficou sozinha mais uma vez. Eu acho interessante essa questão da solitude, de ficar sozinha, porque remete a uma viagem interior, a uma viagem para dentro de si, em olhar para dentro e pensar assim, ok, introspecção, de juntar tudo que aprendeu para depois então poder entregar, né? É interessante que o processo da semente, né, que vai gerar então uma árvore, ela foi toda a potencialidade, todo o germe ali foi colocado numa coisa tão pequenininha, né? E a gente deveria ter esse ato de encolher, de olhar para dentro de nós, de juntarmos a nossa experiência e de entendermos que a verdadeira solidão é a ausência de si mesmo. Quando nós temos a nós, abraçamos os nossos defeitos, abraçamos as nossas potencialidades, aprendemos a lidar com essas situações, nós conseguimos entregar algo melhor ao mundo. E nessa parte da história, quando ele vira e fala assim, a parte que falta ficou sozinha mais uma vez, é dessa viagem interior, de olhar para dentro de si e de enxergar as nossas potencialidades. E ela então começa. E quando ele pega e diz assim, ó, então aos poucos, muitas das vezes, quando nós queremos mudar um hábito, ou implantar um novo hábito, nós já queremos, não, eu quero estudar, então agora, a partir de hoje, vou começar a dar 7 horas por dia. Não funciona assim. Hoje eu vou começar a ir na academia, já vou acordar 5 horas, vou ir 2 vezes na academia ao dia, 7 vezes por semana. Não funciona assim. Como aqui já representou, é aos poucos. Disciplina, constância, de pouquinho em pouquinho. Hoje eu fiz 30, amanhã eu faço 1 hora e meia, 2 horas e meia, 3 horas e meia e vai. Constância, disciplina, ritmo, convoca vida. E aquele hábito nasce. E nós já refletimos em vídeos anteriores, mas convém lembrar. Para que nós possamos estabelecer um hábito muito bem feito, nós temos que começar aonde? No nosso pensamento. Porque o pensamento vira a nossa palavra vira a nossa ação vira os nossos hábitos. E os nossos hábitos viram o nosso caráter. Então, se nós queremos mudar essa situação, nós temos que começar lá pelo nosso pensamento. Por isso que essa historinha, ela fala, eu não consigo, tem pontas afiadas, não tem formato para rolar. Ou seja, a hora que ela mudou o pensamento dela, ela começou, não, então vou tentar. E devagar, né? Olha lá. Então, aos poucos, se ergueu sobre uma ponta. E aí eu acho tão interessante porque aqui ele faz uma referência muito clara da questão da rotina, onde ele coloca assim, ó, levanta, puxa, tomba, levanta, puxa, tomba, levanta, puxa, tomba. Ou seja, amanhece, entardece, noite, amanhece, entardece, noite. A construção de si mesmo a respeito de um ciclo. Então a gente consegue observar que o poder do hábito, o poder da rotina, levanta, puxa, tomba, tem uma capacidade de transformação. Olha lá, ó. E sua forma começou a mudar. Então ela saiu de tombar para começar a quicar, aí de quicar ela saltava e de saltava ela começava a rolar. Então o poder do hábito, ele tem essa capacidade de transformar seres humanos cada vez melhores. Quando nós queremos ser melhores, nós temos que ter hábito. E esse hábito ele vai começar aonde? No nosso pensamento.
na nossa autoconfiança, em pensarmos que sim, podemos conseguir. E uma das melhores formas de sim, podemos conseguir é através do exemplo do outro. Quando ela encontra esse grande ó, em que ela vê e trava esse diálogo com ele, a melhor coisa que ele fez a ela foi dar o exemplo dele próprio. De novo, a melhor coisa que nós podemos fazer por aquele que nós amamos é sermos pessoas cada vez melhores. E é interessante, né, que quando a gente pensa então nessa construção, então primeiro é identificar as nossas potencialidades. Depois é colocá-las elas em prática. Então colocar. Depois é ajustar ali a rota. Ah não, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou... Mas é ajustar já no caminho, você já começou. Muitas das vezes nós queremos iniciar com as condições perfeitas. Quando eu iniciei esse canal aqui, por exemplo, eu queria iniciar nas condições perfeitas. E não é, ele está em construção. Estamos juntos aqui. É um processo. Começou por frases, agora estamos por livros, eram vídeos mais curtos, agora tá longo, e a gente vai ajustando à medida das necessidades, à medida do pensamento, do sentimento, para que no fim a gente continue praticando, estabeleça esse hábito e consiga então mudar. E é interessante porque no fim do livro, ela se encontra com ele e eles saem os dois juntos rolando. Então, quando nós pararmos para refletir um pouquinho a respeito disso daqui, que possamos entender que as nossas potencialidades elas nunca tiveram fora e sempre tiveram dentro. Que o principal fator que nos limita a colocarmos elas em prática e sermos pessoas melhores somos nós mesmos. E nós devemos tirar um tempo e pensarmos até quando nós vamos ficar colocando desculpas não para os outros, mas para nós mesmos, nos enganando, achando que nós estamos nos enganando ali, né? Até quando? Porque uma hora essa necessidade ela vai apertar e ela vai exigir com que a gente busque saltar, quicar, para que então a gente role. Então, convém a nós pensarmos sobre isso. E a resposta, como nós vimos logo no início dessa história, nunca foi uma motivação e a busca pelo outro, espera do outro, espera da situação, né? Ah, eu preciso me enfeitar assim, eu preciso esperar o outro assim. Não, mas sempre foi olhar para dentro de si e enxergar com a força que cada um de nós possui, fazermos o nosso melhor. Bom, eu espero que esse vídeo possa ter te trazido excelentes reflexões. Um beijo no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo no nosso canal. Até mais, pessoal. Fiquem todos bem.